Olá, hoje a gente vai conversar sobre o Covid, mas sobre um outro ângulo. Meu convidado de hoje, prático, realista, sonhador, natural de Três Passos, o filho do seu Daniel e da dona Márcia, analista de sistemas e atua na área desde 2004. Pai da Leonora, está dedicado ao momento ao Katana, delivery de sushi que toca em parceria com a esposa Maria Emília. Ele adaptou toda a experiência e conhecimento com ferramentas tecnológicas que possui para o marketing e engajamento da empresa de comida japonesa. Hoje teremos uma conversa de peso com João Inácio Ribeiro. João, bem-vindo para essa conversa de peso. Valeu, obrigado, Rodrigo. O que nos aproximou, João, e eu achei fantástica a ferramenta que tu desenvolveu, sobretudo pela simplicidade do Excel, né? De uma ferramenta Uma planilha. De planilhas, né? De tabelas, Sim. mas que traz todas as informações necessárias para que a gente possa acompanhar e, evidentemente, sofrer menos ou um pouco mais até com todo esse momento triste que a gente está vivendo. Primeiro vamos começar falando um pouco de ti. Sim. Natural de Três Passos. Sim, é perto lá como falam lá, Barranca do Uruguai, né? Fica uns 50 quilômetros, divisa com a Argentina, perto lá Porto Soberbo e tal. E minha família é toda de lá, né? Três Passos, Santa Rosa, né? Aí, por conta assim do trabalho do meu pai, a gente acabou se mudando para outras cidades, né? Meu pai foi convidado a trabalhar secretário em alguns municípios, trabalhou também no governo do estado em 92, né? E em 2000 a gente veio para a Estância Velha também, né? A convite na época do prefeito Toco, né? E minha mãe também fez concurso público ali, é enfermeira na área da saúde da família. Então desde 2002 a gente eu agora estou morando aqui em Novo Hamburgo, né? Com a empresa, mas a gente está na região desde 2002. Mas passou por todo o Rio Grande. Todo o Rio Grande, 8 municípios, mais de 20 mudanças. Foram mais de 20 mudanças nesse período. Além de Três Passos, foram Santo Augusto, Ijuí, Augusto Pestana, teve Porto Alegre, Charqueadas e Estância Velha. Tu mais uma Novo Hamburgo depois, né? E mais Novo Hamburgo, por último Novo Hamburgo. E o teu pai trabalhou inclusive na área da saúde. Sim, meu pai na época ali do governo Elevir, ele trabalhou na Secretaria de Obras, primeiro, e depois ele foi diretor do hospital ali, do Getúlio Vargas. Isso. E depois ele foi convidado para trabalhar em Nova Hartz. Como secretário de saúde. Como secretário também. Da saúde também, ele ficou 2 anos lá trabalhando. Esse trabalho que tu desenvolveu por hobby, né? Para também poder ter um mapa disso e contribuir com estatística. Sim. Ele veio já dessa relação da área da saúde da tua mãe, do teu pai? Sim, tem muita influência, né? Influência disso, influência política também, porque eu gosto de política e gosto da questão de informação, buscar informação, conhecimento. Porque a gente só sabe para onde está indo olhando para o passado, né? E analisando os dados do presente para a gente saber o que vai acontecer ali na frente, né? Então, assim, eu desenvolvi esse relatório, são todas informações que estão disponibilizadas nos órgãos oficiais, aqui na Prefeitura de Novo Hamburgo, né? No governo do Estado e do governo federal. Então, eu só centralizei isso numa única ferramenta, né? E botei os dados, criei os gráficos centralizados, onde as pessoas têm informações ali, então, da situação do Covid aqui no município, da taxa de mortalidade, né? Agora também nesses últimos 2 meses que começou a vacinação, as pessoas têm essa informação ali também da vacina, como andam os casos por bairro também, isso é importante, aqui no município. Então as pessoas acessando numa única página, a pessoa tem uma visão geral, né, como está a situação na nossa cidade. Tu é da área da tecnologia da informação? Sim, sim, eu trabalho desde 2004 na área. Que tipo que te levou a trabalhar com TI? Foi até muita influência do meu pai.
O meu pai é formado em humanas também, em filosofia, formação em filosofia, né? Mas ele sempre, na época, ele sempre vai e faz TI, que a TI é o futuro, né? E hoje a gente vê que no presente a gente já sabe as possibilidades, tudo que está, ainda mais agora na época da pandemia, né? Muita gente está tendo que migrar para plataformas digitais, né? Tá tendo essa virada de chave. Desde sempre esse olhar, evidentemente. Sim, sim. E também com perspectiva no negócio da minha esposa, né? Que tem um delivery de sushi aqui em Novo Hamburgo. O Katana, podemos Isso. fazer merchan à vontade, Tá bom, obrigado. Não tem problema. Que a gente utiliza muitas redes sociais hoje para divulgação, né? Então, hoje, com ferramentas do Google, Instagram e Facebook, nossa publicidade hoje é 100% voltada para dentro dessas ferramentas, né? Então, a gente tem um resultado bom ali, tem um retorno muito bom, que a gente consegue mensurar esse retorno, isso que é importante também. Então, e são ferramentas assim com custo, às vezes, claro, tu tem que pagar ali para ter um alcance maior, mas sabendo utilizar ali para ter um alcance orgânico bacana também tu consegue, sem gastar muito dinheiro, entendeu? Então tu tem essa possibilidade, né? E também hoje tem a ferramenta que a gente usa muito em mensagem instantânea, que é o WhatsApp. Então, hoje... Para ativar mail, né? Para ativar teu cadastro. E a gente recebe muito pedido por ali também. Perfeito. Entendeu? Então, hoje as pessoas elas não querem ligar, por mais que tu fazer um pedido por telefone é muito mais rápido que tu está digitando, hoje 80% dos nossos pedidos é pelo WhatsApp. 80%? Hoje o telefone toca muito pouco. A gente tem ainda o telefone, é importante ter, porque a gente tem aquela parcela dos clientes que preferem ainda conversar. E tem clientes ainda, a gente tem cliente de uma idade ainda que não está habituado a usar, ou nem tem telefone, que nos ligam, né? Então, o telefone, isso a gente vai manter. Dentro do TI, que tipo de projeto tu desenvolveu? Que empresas tu trabalhou? Sim, eu já prestei serviço para a Gerdau, para o Grupo Erval, para o Banco Renner. Grandes empresas do nosso estado. E também, o Banco Renner, né, um banco aqui do estado, né? E para a Vipal Borrachas. Né? Foram empresas que em diversos setores, né, da indústria, serviço, caso do banco, né? Mas foram experiências excelentes que eu tive, né, para o currículo. E todas empresas gaúchas. Coincidentemente, isso não tinha até me ligar. São todas empresas nossas. Todas as empresas nossas aqui, né? Referências, cada uma na sua área, né? Isso. Então foram experiências boas, assim, dentro dessa minha área, né? E agora, claro, por conta da pandemia, eu poderia estar continuando voltando à minha área, mas a gente tem uma filha pequena, a escola parou, a creche parou, né, do município. Então eu decidi ficar em casa, cuidando dela, né, esse tempo ela não tem aula, para a gente poder, para a Emília pelo menos poder continuar tocando os negócios dela. E parece que grande parte do teu negócio pode ser feito pelo ambiente virtual na tua residência mesmo. Sim. Através do home office, né? Sim. Isso. Essa é uma facilidade, aliás, precursor dentro dessa área. Durante a pandemia eu até trabalhei em um projeto por alguns meses, mas, claro, em função de tu ter uma criança em casa que requer dedicação, ela tem apenas 2 anos e meio e ela quer brincar, e ela gosta, quando ela vê uma criança assim na rua, do outro lado da rua, ela fica extasiada, começa a conversar, ela tem essa carência, então ela me quer o tempo todo no lado dela, né? Então eu estou tendo tipo esse privilégio, eu tenho esse privilégio de poder estar, né, com ela esse tempo. E claro que a escola ela faz muita falta para o desenvolvimento para a socialização dela, com certeza, porque até por exemplo, na primeira semana da aula dela, em março, ela entrou na escolinha e ela não caminhava, ela engatinhava ainda. Na sexta-feira ela estava caminhando, porque ela aprendeu, ela viu isso lá com as outras crianças. E hoje assim, ela já fala, solta umas palavrinhas, umas frases, mas com certeza dentro da escola ela ia estar muito mais desenvolvida, né? Porque ela ia estar interagindo com outras crianças, né? Mas agora nesse período a gente decidiu, até tem reunião da escolinha, né, do município, e parece que vai ter um sistema híbrido, alguns dias, algumas semanas em casa, outro na escolinha,
Mas eles deram opção para os pais, e quem quer não se sente seguro em levar a criança, fica com ela em casa, né? Então a gente decidiu, eu vou ficar com ela nesse período em casa, até pelo menos uma boa parte começar a vacinar todo mundo. Morreu menos gente em 2020 do que morreu em 2019. Só se morre de Covid no Brasil. São verdades ou não que a gente ouviu muito nesses últimos meses, agora mais de ano que estamos vivendo a pandemia. Vamos olhar isso por um outro lado, por um lado de quem recebe as informações, compila elas e hoje generosamente deixa à disposição de todos nós, que é o João. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o João Inácio Ribeiro. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o profissional de TI, João Inácio Ribeiro, empreendedor também, junto com a esposa, da Katana Sushi, aqui na cidade de Novo Hamburgo, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade NH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. A gente conversava um pouco no primeiro bloco sobre a trajetória do João, contando um pouquinho da sua vida, do que acabou levando muito ele para fazer esse trabalho nesse momento da pandemia. E aí eu te provocava, João, quando a gente foi para o intervalo, sobre essas verdades que estão postas e dadas como absolutas por uma grande quantidade de pessoas da nossa sociedade, do nosso país, muitas delas conhecidas por negacionistas, né? Sim. E evidentemente que a gente agora está vendo uma contra-ordem aí de que os negacionistas são aqueles que negam o problema da economia. Bom, vocês como um pequeno comércio Sim. também estão sendo afetados Sim. pela pandemia, né? Sim. A gente até a gente é pouco afetado porque nós estamos dentro do ramo que pode estar aberto, né? Então, Porque o teu negócio é só o delivery mesmo, só né? delivery, né? Então, São 8 anos de atividade. Isso. A gente está há E há 6 seis anos só delivery, que a gente né? decidiu só delivery, né? Então, nesse período, até às vezes, quando eu faço muito teleentrega, né? A gente tem um motoboy, mas eu também ajudo nas entregas em si. O pessoal nesse período pergunta, agora vocês estão vendendo muito, estão não sei o quê, né? Achando que aumentou. Mas a gente manteve o mesmo patamar de atendimento
a mesma média de entrega, isso não afetou, não aumentou para nós, nada disso, porque entrou muita gente no mercado. Muita gente antes que só era atendimento local, agora está fazendo entrega, né? Teve restaurantes que não, por exemplo, o nosso ramo é o sushi alimentício, que não faziam sushi e agora tem delivery de sushi. Então aumentou a concorrência, né? Isso é bom, porque tem mercado para todo mundo, né? Todo mundo tem possibilidade de vender o seu produto, né? Desculpa, esqueci que a gente estava... Não, a gente conversava sobre que piorou muito, a pandemia piorou e trouxe uma nova realidade. Bagunçou a vida de todo mundo, né? De alguma forma. Talvez vocês não tenham sido prejudicados exatamente, mas também não tiveram possibilidade de crescer, de se desenvolver ao longo desse período. Né? Para nós, a gente manteve o mesmo patamar, né? Até no período, a gente teve clientes, nossos clientes, né? Que tiveram que fechar os seus negócios, clientes que têm restaurante tiveram que fechar. E a gente apoiou esses clientes. Eu, por exemplo, né? Eu fui fazer deliveries para eles durante o meio-dia. Eram restaurantes que não tinham. Eu falei, não, então... Eles ligaram para nós e falaram assim, tu conhece um motoboy que possa fazer a entrega para a gente? Eu falei assim, eu tenho o nosso motoboy, só que durante o dia ele faz um outro serviço, né? E trabalha conosco à noite. Aí eu fiz 4 meses, eu trabalhei. Fiz delivery de meio-dia para eles. Pegava a moto e ia ajudar nas teleentregas dos almoços, né? Então foi 4 meses ali, passou o período, daí teve aquela flexibilização. Teve a flexibilização e eles voltaram com atendimento local, né? Só que agora parou novamente, né? Mas agora é um momento, me parece. Sim. Me parece que a gente tem acompanhado os dados, inclusive através do teu serviço. Parece que a gente já começou uma leve curva descendente, ainda superlotados todos os nossos hospitais, né? Nossa região aí continua operando gigante, mas uma procura um pouco menor. É isso mesmo? A procura está um pouco menor, só que ainda o contágio está muito alto. Se tu vai ver ali os casos ativos, que são pessoas que estão infectadas agora, é essa situação que precisa diminuir. E aqui em Novo Hamburgo nós estamos com 1.600 casos ativos. E essa situação começou a aumentar lá no mês de setembro. Então ali teve uma flexibilização ali por decreto, na metade do ano em diante. Quando começou a baixar Isso, daí começou a ter a reabertura do comércio. Tudo certo. Se tu olhar no gráfico lá, tu vai ver que a partir dali começa a subir. Né? Então, logo no início, lá nos primeiros, nós estávamos com praticamente tudo fechado, né? Não estava em lockdown, porque a gente não fez lockdown aqui, mas nós estávamos ali com 600 casos ativos, né? Hoje nós estamos com 1.600 casos ativos, né? E isso representa e rebate, mostra na taxa de mortalidade que a gente está tendo, né? Perfeito. Então, claro, a taxa de mortalidade, em comparação hoje em Novo Hamburgo, a gente está com uma taxa mais alta do que geral do Brasil, né? Se as pessoas, depois a gente pode passar as fontes para as pessoas, está muito mais... Vamos começar a mostrar algumas planilhas que tu tens aqui. Por exemplo, tu fala em taxa de mortalidade, a gente já vê que em março nós tivemos um aumento de 229%. Isso, a gente tem mais de mortalidade em fevereiro do que em relação em fevereiro. Exato. Por exemplo, ali a gente está com um total de óbitos até a data de hoje com mais de 570 óbitos. Tá? Só no mês de março a gente já tem mais de 160. Então, se tu olhar os períodos anteriores lá no gráfico, tu vai ver que é um crescimento, dobrou, mais do que dobrou, né? A taxa de mortalidade e o contágio também aumentou, que está nessa taxa, que está nesse número de 1.600 casos. Entre as maiores cidades do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo é a 8ª. Entre as 10 maiores cidades, o Novo Hamburgo está é a segunda no maior taxa de mortalidade. Mas é a 8ª no geral. É a 8ª maior cidade do estado. E é a segunda na taxa de mortalidade, apenas atrás... Não é número absoluto, isso é proporcional. É proporcional a 100 mil habitantes. Tá? Número absoluto é Porto Alegre, né? Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes. Caxias está na nossa frente, número absoluto? Sim, Caxias está
Tem 500 mil de habitantes lá, né? Mas na taxa por 100, dividido por 100 mil habitantes, a gente está em segundo lugar, né? Infelizmente, atrás de Canoas. Né? Então, proporcionalmente, então, Canoas está na nossa frente. Sim, tem mais óbitos, né? Do que, em números absolutos também, tem mais óbitos do que Novo Hamburgo, né? Mas nós estamos, por exemplo, a gente está na frente de Porto Alegre, né? Que é uma cidade muito maior, que fica mais difícil de ter um controle das aglomerações, né? Claro, Novo Hamburgo também tem 250 mil habitantes, fica mais difícil, mas a gente vê que é quase que um trabalho de enxugar gelo, né? Que eles falam. Sim, vai lá para fechar. Na última semana, por exemplo, pegaram uma festa de aniversário atrás do Hospital Geral, numa casa. É um absurdo, né? É um escárnio. Então as pessoas têm que ter conscientização, porque assim, e está aumentando, virou de 2020, nós tínhamos um óbito maior entre pessoas acima de 60 anos. Se tu entrar lá no site do governo, já está invertendo. Esse ano já está morrendo, continua morrendo gente acima dos 60, mas está um número maior de jovens, acima dos 30 anos até os 59. Né? São pessoas jovens, né? Hoje jovem pode estar com 80 anos, a pessoa ser jovem, mas pela faixa etária está invertendo. Então está parando muita gente nova no hospital. Né? Que tu falou do site do governo, né? Governo federal, no caso. Sim. Que sites quais são as referências que tu buscou para montar essas planilhas? Eu uso o site da prefeitura, né? Eu uso o site do governo do estado, né? O site da prefeitura é covid.novohamburgo.rs.gov.br, o site do governo do estado, né? rs.gov.br, tem todos os dados lá, e no governo federal tem o DataSUS, né? Que é o sistema de dados do governo federal. Lá também tem todas as informações, as informações são todas públicas, né? Isso que é bom, que tem uma transparência. Então não tem, única coisa assim que é um pouco difícil para quem é mais leigo, né, é encontrar essas informações, poder fazer uma análise. E cruzar elas, né? E cruzar, porque tu tem são muitas fontes, né? Como, por exemplo, o site dos registradores civis, né? Isso. Registradores das pessoas onde naturais. eu busco os registros de óbitos, né? Então, claro, a prefeitura divulga uma quantidade que chegamos, infelizmente, de óbitos no registro civil, e isso demora um pouquinho para atualizar. Nessas planilhas que a gente está olhando, a gente observa, por exemplo, que em 2019 morreu mais gente de doença respiratória do que em 2020 em alguns quesitos. Mas se a gente olhar, por exemplo, para uma pneumonia, o número caiu consideravelmente. Sim, caiu. Mais de 30% de queda. Sim, caiu por quê? Porque as pessoas estão se cuidando mais. Por mais que a gente não tenha um lockdown, alguma coisa assim, as pessoas estão usando máscara. E isso ajuda muito, entendeu? Para contaminação de gripe, essas que acabam virando uma pneumonia. Pode acontecer uma pneumonia. Então caiu ano passado os óbitos por pneumonia, entendeu? Só que, claro, o coronavírus ele é muito mais contagioso, né? Ele é muito mais fácil de tu pegar. Só que as pessoas estão se cuidando, as pessoas estão usando máscara. Por exemplo, as pessoas têm que pegar um trem, um ônibus, né? Elas acabam usando máscara. Isso ajuda a não pegar, até difundir o vírus da gripe. Né? E acaba não virando isso uma pneumonia para muitos casos. Morreu mais gente em 2020 ou em 2019? Em 2020 morreu mais gente. Então, essa história de que morreu menos gente um ano que o outro não é verdade. Não. Só de Covid em 2020, claro, em 2019 a gente não tinha o coronavírus, né? Então é 0%. E em 2020 representou 14% só o coronavírus, morte. E uma coisa interessante também, que aumentou os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Em 2019, em Novo Hamburgo, a gente só tinha um registro. Em 2020 foram 15 registros. E esse ano nós já estamos com 17 registros. Agora, com 3 meses. Com 3 meses. Um quarto do ano. Exatamente. E que nem, por exemplo, nos casos ali a gente teve
uma taxa de 14% sobre o total, né, dos óbitos Total em de 2020. óbitos em Novo Hamburgo, 14% se deu Foram pela por Covid, isso. Quer Hoje, dizer, então, quer dizer, continua morrendo gente de tudo, né, gente? de tudo, exato. Continua. E por que eu disse... Alguns diminuíram, né? Alguns diminuíram, exato. Porque o que aconteceu? Teve um período que teve menos circulação de pessoas, de automóvel, de motocicleta na rua e tudo mais. Deu menos acidente de trânsito. Se tu olhar as taxas de acidente de trânsito, na época dos decretos mais rigorosos, caíram. Então, foi muito menos gente para o hospital, né? E também outras decorrências, né? Porque que nem a questão do uso da máscara. Isso evita a pessoa pegar outras doenças também, né? Respiratórias. Mas aí se a gente olha, por exemplo, para 2021, o número percentual, que foi de 14% de mortes por Covid em 2020, esse número em 2021 ele é muito mais expressivo. Hoje já representa 44% Olha só. dos óbitos. Então, quer dizer, neste momento, nada mata mais do que a Covid. Nada. Nesse ano, nada mata mais do que Covid. Estamos falando de Novo Hamburgo, mas se a gente levar isso para Estado e Brasil, a gente vai ter exatamente as mesmas... O Novo Hamburgo é um Brasil dentro da nossa nação aqui, né? Então representa muito, é muito reflexo do que está acontecendo em outros lugares aqui, né? Então... Acho que a boa notícia é que se a gente andar com a vacinação, se a gente se cuidar, a gente pode baixar muito esse percentual, né? Exato, principalmente assim... Essa relevância de mortes por Covid já é, evidentemente, uma catástrofe, né? 300 mil mortes no Brasil é um horror. Na nossa cidade, 600 pessoas morrendo disso é, evidentemente, uma tristeza muito grande. A gente não tem... Mas dá para ser menos pior do que isso. Sim, a gente não tem outro caminho, por enquanto, como a gente não está vacinando, não tem vacina ainda para todo mundo, né? Mas está acontecendo a vacinação. É o uso de máscara, é o distanciamento, né? É evitar, não fazer festas, né? Com aglomerações, né? Porque a gente só vai sair dessa com a vacinação. Em outros lugares do mundo, né? Isso já tá decaindo os óbitos por resultado da vacinação que começou lá em países em novembro, dezembro, né? A nossa vacinação começou em fevereiro, né? Então vai levar um tempo ainda, né, para as pessoas ficarem totalmente imunizadas, né? E eu acho que a gente vai ter que ter no mínimo aí uns 70% das pessoas vacinadas para a gente ter uma normalidade. Só que eu acho assim que a gente está sofrendo uma mudança cultural, que, por exemplo, o uso da máscara, isso vai continuar, né? Por exemplo, tu ir em lugares fechados, usar máscara, isso é bom porque às vezes tu pode evitar de pegar uma doença respiratória com uma máscara que custa o quê? R$5, e evita tu pegar uma gripe que tu gaste tanto com medicamento, precise de um hospital e tudo mais, entendeu? Então a gente está tendo uma mudança cultural que em outros países essa cultura já existe, lá países asiáticos, lá por exemplo o Japão, né, no Oriente. Então a gente vai continuar. É muito comum ver pessoas mascaradas, usando máscaras, né? Vestindo máscaras. Sim, dentro de trem, para evitar esse tipo de doença respiratória, gripe, né? Maravilha! João Inácio Ribeiro, é um prazer conversar contigo. A gente já conversou aqui com médicos, com cientistas, estão na linha de frente da pesquisa do Covid. Isso. Já conversamos com o poder público sobre isso, já conversamos com vários empresários olhando sobre esse prisma. Não tínhamos conversado com ninguém que trabalha com números, que fez esse cruzamento, que trabalhou através das ferramentas da tecnologia da informação, as ferramentas disponíveis aí, um mapa tão completo que nos deu a oportunidade de enxergar isso com uma outra forma, com um outro prisma. Sim, eu até queria, pessoal que tem interesse... Vamos deixar o link? Isso, o pessoal que tem interesse é monitorcovidnovohamburgo.com.br. Está escrito aqui, o Gustavo vai escrever para nós aqui embaixo da tela, monitorcovidnovohamburgo.com.br. Isso aí. Obrigado, João. Eu que agradeço, obrigado, Rodrigo. Hoje numa conversa de peso com um especialista em TI, mas também lembrando, o diretor lá da Katana Sushi, só dá uma chamada lá que chega o sushi em casa. João Inácio Ribeiro, continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.